Tô ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô muito empolgado de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos bem importantes. E vamos ter uma convidada bem bacana, bem especial pra gente, que a gente vai falar principalmente sobre ciclismo. Sem grandes mistérios mais, eu vou chamar a Thaís Benato. Deixa eu dar um ok aqui ela. Ela já vai entrar aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aê, oi, Thaís. Tudo Oi, bem? tudo bem? Como vai? Deu uma microfonia aqui, você me dá um segundinho. Beleza. E aí, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo certo, e Ah, aí, tudo bem, Gui? tudo ótimo. Não, tô empolgado, tô super feliz de estar aqui pra gente conversar sobre assuntos que a gente gosta, né, Thaís? Já conversamos tantas vezes juntos no escritório, no trabalho, e são assuntos que eu sempre queria levar para muita gente para eles ouvirem, assuntos que me fizeram crescer, eu acho que é recíproco isso. E hoje a gente vai tendo essa oportunidade para o pessoal conhecer a gente melhor, e não só o quesito do esporte, mas como a gente chegou lá, né? Que eu acho que não foi tão fácil nem para mim, nem para você. A gente teve que trabalhar duro, ralar bastante, e essa trajetória é muito bonita. Então eu me sinto feliz em poder estar aqui com você, para todo mundo ouvir, para transmitir essa conquista que a gente teve, e não só a conquista até agora, mas para o futuro também. Então, estou bem feliz. Claro. Eu também, você, além de grande inspiração, me ajudou sempre a evoluir muito no ciclismo, na profissão, na vida. Então, a nossa troca de experiência, cada dia, cada 10 segundos que a gente se encontra na academia e troca uma palavra, a gente cresce algumas estrelas dentro da gente. Então, eu acho que esse momento onde a gente pode passar para mais pessoas tudo que faz tão bem para a gente vai ser fundamental. E estou muito feliz em poder estar junto aí com você para a gente trazer coisas boas nesse momento. Legal, Thaís. Então, eu vou ter que falar um pouquinho de você, acho, para o pessoal te conhecer. Você tem 28 anos, né? Você é Aham. super multifunção, assim. Você é ciclista profissional da Memorial. Você é professora da Manoc Team, da nossa assessoria. Você é professora da Swimmix. E você ainda dá personal training. Então, você é uma super professora. Todo mundo, por onde você passa, você é super querida. E além disso, você teve êxito em todos os lugares. Eu vou falar da tua carreira como ciclista aqui. Você foi campeã brasileira de pista por pontos em 2017. Você foi campeã brasileira de perseguição em 2019. Campeã da segunda etapa do Tour do Uruguai em 2018, que é uma corrida bem puxada, né, Thaís? Bem competitiva. E foi terceiro lugar no Brasileiro de Estrada em 2016, que foi a tua revelação no ciclismo profissional. Certo? Esqueci Aham. alguma coisa? É, Tem mais coisa que quer adicionar? eu acho que todas as conquistas sempre são bem importantes, né? Ali, por mais que esteja, sei lá, fui campeã brasileira e 2 vezes, mas eu acredito que esse terceiro lugar no campeonato na estrada foi onde eu comecei no ciclismo e Uhum. que, assim, eu não tinha nem noção aonde eu ia chegar, Uhum. mas eu fui buscar e eu tive a oportunidade de estar no pódio e a partir daí foi uma crescente, assim, que Aí eu lembro foi até bem hoje de você contar essa história, mas eu vou perguntar dessa história daqui a pouco. Não vamos deixar guardar o melhor para depois. Mas eu queria contar uma anedota para todo mundo, que foi o dia que a gente se conheceu, Thaís. Eu não conhecia você, não sabia nem quem você era. E eu tinha um pedal bem pesado com o Todinho, atleta profissional daqui, fiz até a live semana passada com ele, o pessoal conhece ele. E a gente é um treino forte. E é uma estrada meio perigosa, ela sobe, desce, chega até 75, 80 por hora. Então, quando a gente tem treino forte, a gente tem um cuidado para que não tenha muita gente na nossa roda, porque 80 por hora, quem não conhece, é um pouco perigoso. Então, a gente, né, quer treinar, fazer o nosso treino. Aí, a gente tava fazendo, subindo forte, e daí eu vi a Thaís, que eu não conhecia ela ainda, né? Ela e um outro ciclista lado a lado. A gente passou voando, né, porque ela tava com aquilo na cabeça. Daí a Thaís entrou na nossa roda. Eu falei, ixi, bom, tudo bem, a gente vai fazer tiro aqui, não vai dar nada. Passou a subida e nada. Deu 5 quilômetros depois, 48 por hora e nada. Eu só dei uma piscadela para trás, assim, ela tava toda vermelha, mas não falou nada. Descida 80 por hora, pulando buraco, acostamento sujo.
Aí eu me impressionei. Falei, cara, a menina, além de tudo, é corajosa. E eu vi que ela estava fazendo força. Eu falei, agora nessa última subida ela não vai aguentar. Aí eu subi tão forte que quase que eu não aguentei e a Thaís ficou pendurada na roda. Daí eu lembro que eu me desviei a estrada para um lugar e você continuou reto. Você falou, obrigado pela carona aí, pessoal. Daí eu olhei pro Todinho assim e falei, cara, quem que é essa menina, cara? Não é possível. Porque, eu vi que você estava sofrendo e não desistia fácil. Então eu já admirei porque você pedalava bem e porque você não desistia das coisas fácil. Depois a tua persistência, habilidade com a bicicleta e acreditar em si, né? Então a partir desse momento eu já gostei de você. Daí depois, conhecendo você, a gente começou a trabalhar profissionalmente, foi muito legal. Você pode acrescentar uma coisa nessa história? O que você pensou na hora lá, Thaís? Que a gente passou, você sofreu, como que foi? Não, foi muito legal. Assim, eu lembro que eu tava com o Guilherme Lamano, ele até tá na live aí. E daí a gente tava. Vocês passaram, eu também não conhecia, né? Mas eu falei, os caras estão passando mais forte, nosso pedal tava meio devagar. Eu falei, vamos junto, né? Daí ele falou assim, não, esses caras são profissionais. Eu falei, e daí? A gente vai junto e não vai dar nada? Ele falou, não, mas vai que os caras não gostam. Eu falei, não, não tem essa. A gente tá na estrada, a estrada é pra todo mundo. Vamos na roda dos caras. Aí ele falou, será? Eu falei, eu vou, se você não vai, beleza. Aí quando vocês começaram a apertar, ele ainda acabou sobrando, acho que na descida. Aí eu olhei para trás e falei, agora deixa, eu vou sozinha. Aí eu falei, não vou largar. Nossa, eu tava sofrendo. Mas eu falei, não vou largar da roda dele. Eu lembro até hoje, sim. Eu falei assim, eu vou dar tudo. Mas isso a gente já percebe já tem uma admiração porque um atleta que realmente quer conquistar as coisas não vai ser fácil, né? Então, mesmo que não seja o certo, às vezes tem que arriscar, tem que ir para cima. Isso tem muito no ciclismo. No triatlo é um pouco mais, é um contra-relógio, tem as provas de vácuo também muda um pouco. Vou perguntar para você da diferença do ciclismo e do triatlo, que você já convive com as duas coisas, acho que é importante você falar. O pessoal vai ficar curioso aí. Mas eu acho que é legal ter aquela ímpeto, né, aquela vontade de perseguir, de buscar os sonhos. Eu já percebi nesse primeiro dia que você era assim, e isso se comprovou no decorrer da história. Daí eu lembro assim, que até hoje você me mandou uma mensagem no Strava, assim, oi, quer trabalhar comigo? Me passa uma mensagem, então o número do celular. Daí eu falei, eu vou trabalhar, por que não? A gente marcou uma reunião na assessoria e depois daí eu já saí com emprego, dando aula pra galera. E foi muito legal, porque foi só crescendo. Legal, Thaís. Foi muito bacana esse dia mesmo. E, Thaís, e como você como atleta agora, vamos falar um pouquinho da tua carreira como atleta. Qual que é o resultado que você mais se orgulha? Eu acho que o meu resultado que... o Guilherme entrou agora, ele que estava na roda da gente no dia que a gente se conheceu. Legal. O Guilherme, né? Bacana. Um abraço para ele. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro de Pista da perseguição por pontos foi uma competição que me marcou bastante por uma questão de superação. Foi um ano que era meu primeiro ano na Memorial, na equipe profissional, e eu estava treinando para o Campeonato Brasileiro de Estrada, e a gente sabe que treinando a gente sempre corre riscos. E eu fui atropelada. Daí eu tive uma fratura no ombro e acabei não podendo ajudar a equipe nesse campeonato. Daí depois ainda eu acabei ficando doente, fui internada no hospital, fiquei 15 dias na UTI. Então todo mundo falava para mim, nunca mais vai voltar para o ciclismo, porque depois que você foi atropelado, daí não teve outros problemas e ficou na UTI. E nesse mesmo ano, assim, eu vou sair do hospital e falei assim, cara, eu quero fazer alguma coisa que mostre que eu voltei, né? E aí eu comecei a treinar para o Campeonato Brasileiro de Pista. E foi um ano bem... Eu caí bastante nesse ano, um ano que eu tive vários acidentes, assim. Faltando 15 dias para essa prova, um cachorro estava numa descida e um cachorro entrou na minha frente, eu caí de volta, me ralei inteira, mas isso também não me fez deixar de sonhar. Então, quando chegou no dia dessa prova, no dia da competição, eu falei assim, se eu passei por tudo isso até agora, e eu tô aqui, agora eu vou dar o máximo que eu tenho de força e não vou sobrar para nada aqui, né?
E aí eu comecei as meninas até falavam assim que eu dei uma volta no pelotão, assim, no circuito dentro do velódromo, eu tava com sangue no olho ali, sabe? Mas eu acho que eu tinha sofrido tanto durante o ano que aquilo já não era mais sofrimento. Então eu pude. Então essa prova me marcou bastante, porque foi do 0 ao 100, sabe? Eu fui de uma prova do nada ali, que eu tava no hospital e fui campeã brasileira de pista. Então é uma prova que eu levo Eu aqui acho no que, coração. Thaís, isso foi muito legal você falar, porque uma coisa que eu vejo você desde sempre é o quanto você aguenta sofrer. Na resumidamente, como um atleta profissional, ele tem que ter uma capacidade muito grande de sofrer. Às vezes as circunstâncias não são tão legais, né? Tipo, você veio de acidente, eu já também tive provas que eu tava meio que sem treinar direito por lesão, mas o que difere mesmo o atleta na hora do vamos ver, né? É o quanto ele aguenta sofrer e o quanto está preparado para isso. Conforme você disse, você no hospital você queria treinar, não conseguia, e tinha acidente um atrás do outro. Aí você desconta toda aquela angústia, que foi uma dor gigante, né? Porque você queria um negócio e estavam desviando o teu propósito. Aí quando você chegou na pista e teve aquele sofrimento, diga-se de passagem, normal, teu limiar de dor estava muito acima. Você estava preparado para aguentar o que fosse, independente de ter treinado ou não, para conquistar a vitória. E daí você comemorou muito bonito essa prova. Eu lembro até hoje, quem quiser procurar no Instagram dela, tem uma foto que ela tá toda vermelha lá com a roupa de pista, né? E tá com a mão fechada. Então é muito legal. E nesse dia vale tudo a pena, né? Eu até queria que você falasse o que você faz de estratégia para aguentar de sofrimento, Thaís. Quando você tá muito difícil, assim, pode usar o exemplo desse brasileiro de pista, ou aquele que você falou que fez decolar a tua carreira, que você foi em terceiro lugar lá quando você era sub-23. O que você pensa quando você está sofrendo, assim, para o pessoal poder entender isso do teu ponto de vista? Olha, a gente conversou já algumas vezes sobre isso, que eu acredito que a grande diferença entre atleta profissional e atleta amador é esse aguentar sofrer, assim, sabe? Todos nós somos fortes, mas a cabeça limita muito. O que manda é a nossa cabeça. Então, se a gente tem a vantagem de conseguir aguentar a dor ou ter uma estratégia para levar essa dor mais longe, a gente se diferencia dos outros atletas. Então, uma coisa que é engraçado, mas o que eu mais faço quando eu estou sofrendo é rezar. Inúmeras vezes, assim, eu tô numa competição, no limite ali, meu coração perto de 200, sabendo que eu não vou aguentar mais e que não aguentaria nem mais 5 minutos naquela intensidade. Então eu começo a rezar para tirar a dor, sabe? E pensar em outras coisas. Aí começo a entrar num estado onde que eu aguento esse sofrimento, eu aguento por mais tempo. Então, eu acho que se fosse falar uma estratégia, inclusive em treinos, eu faço isso porque hoje virou uma forma, eu preciso treinar e estar nesse estado. Então, quando eu estou dando um tiro e estou numa prova ali, imagina que eu esteja numa prova, eu começo a rezar para aguentar até o final desse tiro o mais forte possível. A tua Então, atleta porque eu aqui, sei que só na hora abrindo parênteses, tua atleta aqui tá comentando, por isso que ela coloca na planilha, bora sofrer hoje, Ana Cassiana. E você tem que treinar, esse sofrimento você tem que treinar, né? Inclusive sentir essa dor, achar que não vai conseguir e rezar e entrar naquele estado que você disse para aguentar aquele sofrimento, porque ele começa a ser mais natural. Quanto mais vezes você aguenta sofrer, chega naquele estado, você meio que aceita, né? Não é uma coisa nova. Tudo que é novo, nosso organismo acontece o quê? É um ato reflexo de se proteger. Ah, cheguei num limiar de dor tanto, não quero mais isso. O corpo dá vários sinais, é ficar ruim a atividade. Então você usa um mecanismo para aguentar, mas ele volta. A segunda vez que você chega lá, você aguenta um pouco mais. A 20ª vez, você aguenta mais. Pelo teu caso, que eu te conheço, já é 1000ª vez que você chegou nesse estado de sofrimento, aí automaticamente você sente aquilo, começa a orar. Por sinal, ganhou audiência do meu pai, ganhou a admiração dele. Tenho certeza que ele está assistindo lá, gostou disso aí. Daí você começa a rezar e as coisas fluem melhor, né? Então é bem bacana. Isso eu sempre te com admirei. certeza. Thaís, e qual que é a diferença do ciclismo de pista e ciclismo de estrada? Não, Ah, desculpa. Isso também. E depois eu queria que você falasse a diferença do... Você já competiu em prova de triatlon de revezamento, né?
tem muita gente aqui que é do triatlo, que me segue. Eu queria saber assim, o que acontece na prova de ciclismo, o que acontece que não acontece na prova de triatlo e como que o triatleta pode aprimorar o ciclismo dele de uma forma que você já conhece sobre treinamento, como que o triatleta pode pedalar melhor? Tá. Então, assim, ó, primeiro o ciclismo de estrada e ciclismo de pista, né? O Isso. ciclismo de estrada, a gente trabalha mais resistência, porque são provas mais longas. São provas ali com duração de 3 a 4 horas, 120, 130 quilômetros, isso é um campeonato nacional ou uma prova UCI, né? E aí, qual que é a diferença? Porque durante a prova não é constante. Numa contrarrelógio é constante. Você tem um ponto X e vai para o ponto Y e você percorre no menor tempo possível. Então é você e você. Entra na prova, que é o mais próximo de um triatlo, né? Você entra na prova, aqueceu, largou e vai fazer até o final. Já numa competição de estrada, já tem vários momentos onde que você chega no limite e recupera. Então, um atleta atacou, outro atleta atacou. Então, são vários... A frequência, não é? Às vezes, você chega numa prova, faz ali 50% da prova, tranquila. De repente, você faz outra metade da prova só na loucura. Sei lá, saiu numa fuga, vai levar 20 quilômetros a 100%, o pelotão te pega e acontece outro ataque. Então, a gente vai ter uma alternância muito alta da intensidade numa competição de estrada. E como que você consegue uma fuga no ciclismo? Como que é esse ataque? Fale para mim, o ataque é 100% ou é mais do que isso? É aquela loucura mesmo? Porque o pessoal está disposto a sofrer, todo mundo está disposto. Mas para você largar o grupo, como que é? Conta pra gente, eu sei que você já largou também. Assim, ó, você jamais vai largar um grupo quando tá todo mundo no confortável, tá? Esquece. Se tá todo mundo ali, ai, tá gostoso hoje, tá bom? Ali você não vai sair nunca uma fuga. Agora, a partir do momento que aconteceu o primeiro, segundo, terceiro ataque, que já tá, você olha pra todo mundo aqui, ó, cabeça torta, no gargalo, eles falam assim, agora é a hora de eu ir embora. Agora é a hora de mostrar quem tá com a cabeça boa. E aí, a hora que ver todo mundo sofrendo, é quando você tem que ir. Antes disso, não adianta. Então, eu sempre fico ali atenta, olhando a melhor hora, que é a hora que começaram a sofrer ali, que você vê assim, você dá um ataque agora, poucos vão conseguir ir junto. Então, é a melhor hora. Entendi. Aí você dá uma... Nunca vai ser no primeiro ataque, tá? Isso esquece. Não tem a competição perfeita. Você vai falar assim, agora eu vou atacar. Atacou e foi embora. Acabou. Não existe. Uhum. É no primeiro, no segundo, no terceiro e uma hora sai. Se você não desistir, uma hora sai. Aí que faz a diferença. Porque quando você dá um sprint desse na aeróbica é muito ácido lático, né? Aí no primeiro todo mundo vai, né? Enquanto todo mundo tá bem, tá fresquinho. Aí no segundo já tá meio acumulado. Aí no terceiro realmente é questão de vontade mesmo. Se ninguém quer, nem o cara que vai fazer fuga quer atacar de novo. Mas daí uma hora dá certo. Hein, Thaís, a gente tá fazendo transmissão pelo YouTube também. Só para quem não soubesse, se puder baixar um pouquinho o volume do teu computador, o pessoal da tecnologia aqui pediu. Deixar no mudo daí, tá? Eu tô no mudo no computador já. Ah, então beleza. Então acho que era com nós aqui mesmo. Hein, Thaís? Tá bom, então me fale qual que é a diferença do ciclismo de triatlo para o ciclismo mesmo e o que a gente pode, o que o triatleta pode incorporar do ciclismo. Você falou essa questão de várias fugas, aguentar, atacar, isso é importante? Ou o retorno é importante? O que você acha do triatleta? Porque você também dá treino pra gente, né, na assessoria. Você vai lá no velódromo, o pessoal treina com você, faz algumas acelerações, retorno. O que você acha que o triatleta é mais deficiente e no que ele pode melhorar? Tá. Bom, o treino do triatleta para o treino do ciclista realmente é diferente, porque vocês competem em uma zona confortável, né? É uma zona que vocês, não, tirando já o profissional, que nunca é confortável, é onde você aguenta levar. Né? A maioria dos atletas, eles vão num ritmo forte, mas é um ritmo que aguenta levar. Mesmo porque vocês têm mais uma etapa depois, que é a corrida. Então, você ter um limiar aeróbico mais alto faz muita importância para um triatleta. Agora, para o ciclista, a gente precisa trabalhar mais a questão anaeróbica, tá? Então, essas são as grandes diferenças que eu vejo do triatlo e do ciclismo. Além
que, assim, se aguentar sofrer no anaeróbico e aguentar sofrer dentro do aeróbico. Tá. É a maior diferença. Qual que você acha que é um treino legal para o pessoal que está assistindo, que ele quer sair com uma dica prática? Qual que é o treino legal para um triatleta, então? Tá, eu vou falar então uma coisa diferente para o triatleta. Porque a maioria dos triatletas sabem que é importante fazer tiro em A2, A3 ali por mais tempo para poder aumentar esse limiar. Legal, todo mundo sabe disso. Agora, ninguém sabe a importância de fazer um retorno rápido e voltar numa velocidade alta. Então, quando eu fiz uma prova de revezamento, foi aonde eu mais senti a diferença. O pessoal, eu tava ali, foi uma prova bem legal, eu tava super bem, foi 60 quilômetros e deu, acho que eu fiz para quase 44 de média. Então eu passava pela galera e vinha todo mundo na minha roda ali, né? Todo mundo vinha ali, eu olhava para trás, tava aquela fila assim, ó, e eu indo no meu ritmo. Quando eu chegava no retorno, eu aliviava a marcha, que é o que a maioria não fazia já chegava no retorno com a mesma marcha. E aí eu fazia o retorno e em 300 metros eu voltava para 45 por hora. E a maioria não. A maioria fazia o retorno e demorava 1 quilômetro para aumentar a velocidade. Então, quando eu fazia um retorno, aumentava a velocidade rápida e voltava para o clipe, olhava para trás e já não tinha mais ninguém. Então, aí que eu fui abrindo as grandes vantagens. E a maioria não pensa nisso, acha que é só subir em cima da bicicleta e aumentar a velocidade e ficar. Não, você vai ter muitas retomadas de velocidade. Então, isso eu acho que foi também. Por mais que seja prova longa, vai ter. Teve um triatlo que teve na USP, eu lembro que teve um monte de retorno ano passado, e era meio Ironman. Então, isso sempre vai fazer diferença. O Todinho tá aqui, ele entrou, ele queria que a gente comentasse do cimento, que a gente no profissional, a gente tem que treinar essas zonas anaeróbicas também. A gente treina tudo, né? Não é possível. Igual a gente falou, a gente tem que aguentar o limiar da dor, tem que treinar todas as zonas. Eu lembro que esse treino meu que eu fiz com o Todinho, a gente fazia 1 minuto no máximo no início da subida. 600, 700 watts. O que aguentasse. Aí depois tinha que fazer o resto da subida, ou seja, tinha mais 5 minutos. Tinha que ficar naquele mesmo passo, sabe? No passo do limiar lá. Daí você tem que recuperar estando bem grudado no limiar. Não importa se você tá sofrendo ou não. E o teu corpo vai limpando, né? Que seria um retorno bem rápido e uma retomada boa de velocidade. Que quando você atinge uma inércia rápida, curta, se abre muita diferença de quem demora, devagarinho, vai fazendo força, né? É melhor dar um pau ali em 20 segundos e daí pronto, você mantém aquela velocidade. Bem bacana. Claro, você ganha muitos quilômetros, né? Se você saindo ali, se você aumentar e ir para 45 por hora em 200 metros, se você ir 45 por hora em 2 quilômetros, olha quanto você ganhou nisso. Então, essa seria uma opção. E outra opção é meio que sair parado. Tá num treino, tô no plano aqui, tô num treino plano. Diminui sua velocidade, baixa para 15 km por hora, dá um sprint de 30 segundos e depois mantém a velocidade alta por mais 5 minutos. Pronto, é mais um treino que você pode fazer aí. Show de bola, Thaís. Eu gosto que a gente é bem prático, né? Não tem nada combinado, a gente vai conversando e vai passando as dicas. Thaís, queria que o pessoal da Memorial lá, as meninas que você treina junto, vão gostar agora, o pessoal do ciclismo. Eu quero que você me conte da tua experiência na Bélgica. Você ficou lá treinando 1 mês na Europa, não sei se foi mais de 1 mês, 3 meses, eu acho. 3 meses, aham. 3. Me conta como que é a experiência de um ciclista daqui ir lá para a Europa, competir lá, como que é o pelotão, como que é teu relacionamento lá com as meninas, como que é treinar, viver de treino e o que você achou da experiência como um todo? É impossível falar que não gostei, né? De comer, dormir e treinar. Para quem tem uma rotina louca de acordar às 4h30, 5 horas da manhã, é ótimo poder acordar às 8, tomar um café tranquilo, sair treinar, chegar só para almoçar e dormir. Então, eu voltei de lá realmente muito forte. E vou colocar um fone aqui que a Natana pediu. O fone vai conectar no celular daí, tá? Vamos ver. Tá. Obrigado. Melhorou? Por mim tá ótimo. Tá escutando? Tá, beleza. Então, eu ficava lá, treinava, competi muito. Eu acho que essa foi a grande diferença de eu ter melhorado. Eu competia umas 3 vezes por semana. Então, eu tinha prova lá
quarta, sábado e domingo. Isso em 3 meses. Então, isso aumentou meu limiar de dor, foi muito alto, porque na primeira competição, eu sobrei nas 3 primeiras competições que eu fiz, eu sobrei. Tá. O que é sobrar, né? O que que é sobrar? Acho que a maioria sabe, mas não gosta, É, mas sabe, né? Tipo, eu também é, gosto, mas eu sei o que é. O que que é sobrar, Thaís? não aguentar terminar uma prova lá. E aí, assim, como em circuitos, lá em circuitos grandes, se você tem um determinado ponto lá, a linha de chegada, se você abrir uma porcentagem lá de tempo que da primeira colocada, eles acabam te tirando da prova. Tipo, acabou para você, devolve um número e vai para casa. Então, isso eu acho que a primeira eu sobrei porque eu tinha bastante medo do pelotão lá. Eram pelotões com, sei lá, 130, 140 meninas e que você, sei lá, andando o tempo inteiro, as médias lá dava 42, 43 quilômetros por hora, prova de acima de 100 quilômetros. E aqui o pelotão Então, não tem. O pelotão daqui do Brasil não tem cento e poucas meninas. não, assim, um brasileiro tem 50 meninas no máximo. Então, e assim, aqui no brasileiro, eu vou pra frente. Você acelera e vai lá pra ponta do pelotão. Lá eu falava, eu Aham. vou pra frente. Olhava, não saía do lugar, eu vou pra frente. Olhava, Tá tava bom. mais pra trás. Deixa eu falar uma coisinha. É que o pessoal do ciclismo aqui, eu já sei como que é o pelotão, mas muita gente não sabe. Porque você fala assim, não, pelotão de 150 pessoas. Mas ninguém é muito bonzinho, né? Ainda mais quando você é novata, tem experiência e tá com medo. Eles chegam do teu lado e te empurram lá para trás, né? Não querem você do lado deles. Eles te jogam pro meio fio, então você já tá com medo, eles te assustam ainda mais. O pessoal do ciclismo que corre no Master já sabe que brasileiro é assim também no ciclismo. Então eu queria que você mostrasse como que você venceu esse medo. Eu sei que era difícil, você competia 3 vezes na semana e uma competição atrás da outra você foi aprendendo, né? Igual aquele momento que a gente conversou no início, que é aprender a sofrer. Ali você tinha que aprender a se virar no meio do pelotão. Não era questão de ciclismo, é aprender a coragem, né? A coragem de se portar lá no meio do pelotão. Como que você aprende isso? Você vai arriscando, né? Você vai se conhecendo, vai sabendo seus limites e não pensar. Se você pensar, já era, acabou para você a prova. Você não pode pensar assim, meu Deus, vai cair, vou cair. Você tem que seguir como se estivesse acontecendo, se estivesse ali andando sozinho. Então, você vai se enfiando. As meninas me ajudaram muito. As meninas têm mais habilidade em cima da bicicleta, então muitas delas, elas vinham, a Camila, a Ana, as 2 Anas, a Caseta e a Polegate, elas vinham, me colocavam na roda e falavam, assim que se vai pra frente. E elas iam, furando o pelotão e eu na roda delas. Então, isso me ajudou muito. Ter as meninas como uma referência para poder me movimentar dentro do pelotão. Isso foi fundamental. Mas o que era mais engraçado é que por eu ter medo do pelotão, eu estava sempre andando ou na frente, escapada, ou no rabo, sobrando. Então, era muito engraçado. Até o Cláudio, ele tá aí, ele é o diretor lá da equipe, Uhum. ele gritava, uma volta ele gritava pra mim, Thaís, vai pra frente! Daí na outra volta eu tava escapada lá na frente. Então, porque eu não conseguia ficar na ponta ali e me manter ali. Se eu tava ali, o pelotão ia me jogando para trás e ia ficando engolida. Assim, eu atacava, ia para frente, saía algumas fugas, então era bem louco. Ou eu tava lá na ponta, atacando, fazendo força, ou eu tava lá no final, sobrando. Inclusive, aquela foto que mandamos hoje era do que eu postei até agora, era de uma fuga que eu tava saindo lá. Mas não era porque, eu vou sair da fuga agora. Não, eu não tinha medo, tava dando tudo. Era tudo ou nada ali. Entendi. E dá-lhe oração, né? E dá-lhe Olha lá, eu rezei. Meu Deus do céu. Antes da gente ir para outro assunto, eu vejo o pessoal da Complex comentando aqui. A gente vai para a terceira parte da nossa live aqui. E vai ser sobre a tua carreira profissional, como professora, personal e técnica. Então, eu já vou falar algumas coisas de ciclismo, mas você do outro lado agora. Você foi atleta. Aliás,
vocês quiserem interagir com a Thaís, quiserem perguntar uma coisa, a gente tá lendo aqui as perguntas. Tem um pessoal do Mato Grosso que falou que uma vez a gente teve que passar por cima de jacaré, muito engraçado. Mas assim, quiserem interagir, se tiver uma pergunta, a gente responde também. Então, falando um pouquinho da tua carreira como professora, profissional mesmo. Primeiro, como que você concilia todas essas coisas, Thaís? Como que você falou que treinou na Bélgica lá só treinando, viu como que era, mas aqui você tem diversas modalidades. Você tem uma hora você está dando personal, outra hora você está correndo para academia para dar aula, outra hora você está dando aula para gente no velódromo, outra hora você está fazendo planilha, tem a equipe de ciclismo da Complex também, que você é técnica, coordenadora de uma equipe de ciclismo amadora. Queria que você falasse primeiro como que você consegue conciliar tanta coisa, manter teu bom humor, a jovialidade. E o teu, sempre que a gente se encontra, você falou que você fica feliz, eu também fico feliz. Como que você sempre está animada e fazendo tanta coisa? Olha, eu acho que a principal questão aí é a disciplina. Então, assim, ó, eu começo meu dia, eu tenho, na verdade, a minha semana sempre programada. Eu sei aonde eu vou estar dando aula em cada horário. Eu sei exatamente todos os dias a hora que eu vou precisar acordar e a hora que eu vou querer dormir. Então, o horário que eu vou montar a planilha, o horário que eu vou conversar com os alunos, o horário que eu vou dar personal. E você precisa se dedicar 100% para cada questão que você está fazendo. Então, para mim, isso é ter disciplina e estar 100% presente naquele momento. Isso para todo mundo, tá? Hein? Quem tá ouvindo aí, ó, se fizer isso aí já resolveu metade dos problemas. Vamos lá. Show de bola. Não adianta eu tô dando personal pensando na planilha que eu tenho que fazer. Aí nem meu personal e nem minha planilha vai sair. Então, ter a disciplina é fundamental, principalmente na questão dos treinos. Para conseguir conciliar tudo, eu preciso às vezes acordar 4h30 da manhã para estar no rolo 4h40, porque eu tenho a minha primeira aula às 7. Para isso, eu precisei dormir às 9 e deixar a minha alimentação do dia seguinte toda pronta já. Então, a questão da disciplina é fundamental para você conseguir conciliar e fazer tudo muito bem. A questão dos rolos interativos vem me ajudado bastante, porque até foi o Gui que fez eu adquirir o meu primeiro rolo, né? Porque, compre isso, que é muito bom. Mas, realmente, isso me ajuda muito hoje. Eu acho super importante poder treinar na estrada, porque a gente precisa ter essa habilidade de estar na estrada e ter as horas de treino. Porém, eu poder fazer os meus treinos 100% controlado, acordar às 4h, eu tenho certeza que 4h40, acordar 4h30, de saber que 4h45 eu estou em cima do rolo e que exatamente 7 horas eu já saí do rolo com o meu treino feito, é fundamental. Que eu não vou ter pneu furado, que eu vou conseguir manter a minha potência certa, que não vai ter nenhum carro se atravessando na minha frente. Então, isso foi fundamental para poder ter a evolução dentro do esporte. E aí, a hora que eu cheguei na academia, acabou a Thaís atleta. Eu vou ficar 5, 6 horas em pé, 7 horas em pé, trabalhando, dando aula, agachando 10 vezes para levantar a anilha. E não posso pensar que minha perna está cansada, que eu estou cansada do meu treino anterior. Então, isso é fundamental, assim, estar presente ali. E eu acho que o principal é fazer com amor, né, Gui? Porque eu não ia conseguir fazer tudo isso se eu não tivesse amor pelo que eu faço. E o que você... Tenho certeza. Falar em amor, o que você mais gosta, então, da tua profissão? O que te deixa mais feliz dos teus atletas, do teu personal? O que você acha, o que teu aluno faz que te deixa super feliz, assim? Acho que muita gente vai se relacionar com isso também. Eu acho que poder começar uma aula e terminar essa aula vendo que a pessoa saiu melhor do que começou, seja a cabeça, seja o coração, ou seja o estado físico, para mim não tem preço. Não tem preço, assim. Eu começar uma aula, a pessoa começa, eu tô cansada hoje, trabalhei bastante, e termina aquela aula, nossa, que bom que é suar, né? Saí mais feliz hoje. Pô, pra mim não tem preço. Ganhei meu dia. Além que a gente gosta quando a planilha do Training Peaks fica verdinha, essas coisas também deixam a gente feliz, né? Mas se for para pensar o que eu mais fico feliz ali dentro da minha profissão, é poder fazer o bem para as pessoas. Nossa, que legal. Poder
Essa, na Fechado. verdade, eu vou fazer um parênteses aqui, é uma característica que todo profissional de educação física tem que ter, né? Às vezes a pessoa chega mesmo um dia pesado, então a gente vai trabalhar com o físico, com o esporte, com coisas diferentes no momento que a pessoa está fazendo, e a gente tem que transmitir essa vontade de trabalhar com dedicação, estar presente no momento, não estar preocupado com o futuro, e fazer aquilo com amor mesmo, porque daí a pessoa, só de estar na tua presença, ela já vai sentir melhor. Trabalhar o corpo vai produzir endorfina, uma série de benefícios de dentro para fora também. Então, essas duas coisas, harmonia entre você disposto, a pessoa melhorando, isso aí a pessoa vai sair melhor mesmo. E continua assim mesmo que vai dar certo sempre, hein, Thaís? Pode continuar assim. Deixa eu colar outra E pergunta aqui. É. tem uma pergunta que a Fer fez ali, que eu acho que é legal Uhum. falar. É uma preparação que eu faço antes de competição. Eu até treinei com ela essa semana e a gente conversou um pouco sobre isso. A gente, Uhum. dentro do esporte, quando você decide ser profissional, você tem que ter a certeza que você vai precisar ter tirar algumas coisas que você gosta da sua vida, sabe? Tipo, quando eu estou numa preparação para uma prova, eu pego os meus 3 meses antes. Eu me conheço muito bem, então eu sei que eu preciso me dedicar 3 meses antes da minha competição principal, mas é de me dedicar 100% a isso, sabe? Então, eu gosto muito de fazer, a gente já conversou sobre isso, um calendário. Então, eu pego 3 meses, 90 dias. 90 dias antes da minha prova, eu faço um calendário num papel, fazendo um quadradinho para cada dia. Dentro desse quadradinho, tem 3 coisas importantes para mim, que é a minha alimentação, o meu descanso e o meu treino. Nesses 90 dias, eu preciso estar 100% ali com esses fatores. Então, eu deixo lá, dia primeiro. Daí, como que foi meu treino? Foi legal. Ok, coloco ali 100%, 80%, 90%, ou simplesmente um ok. Como que foi a minha alimentação desse dia? Porque a gente precisa ter uma alimentação boa para poder produzir energia boa. Então, minha Ótimo. alimentação foi ok. Fechou? Como que foi o meu descanso desse dia? Eu consegui dormir as minhas 8 horas, eu alonguei e eu fiz uma liberação. Ok. Na minha última planilha, eu coloquei mais uma coisa, que é a meditação. Lembra? Então, Uhum. como que eu meditei hoje? Eu meditei. Então, ok. Então, são coisas que eu acho que diferencia muito É legal para um atleta. porque eu sei que você está pensando. Eu queria comentar antes de você concluir, porque você olha teu calendário dos 90 dias, se você marcou mais vizinho, mais o positivo, na proporção de mais 5 para 7, por exemplo, você marcou mais vizinho, acertou 5 vezes, errou uma vez ou outra, porque ninguém vai acertar todos os 90 dias, né, Thaís? Isso é impossível. Sim. Então, se você olha no teu calendário, tem um monte de V que você fez certo, já dá aquela autoconfiança, além do teu corpo e teu físico tá diferente. Mas eu vou te falar uma coisa que nem, nunca te falei. Quando você coloca esse teu calendário, eu não sabia que era 90 dias, mas enfim. Quando você se dedica para uma prova, Thaís, na hora eu vejo que teu brilho no ar tá diferente. Eu vejo você muito, quase que obstinada de um jeito bom, assim, meio que obcecada pelo resultado. Daí, depois de a gente conversar, eu vou pro carro e penso assim, putz, a Thaís tá com aquele brilho no ar de volta, ela vai bem na prova, eu tenho certeza. Então, uma característica que tem é que você já incorpora aquele esforço que você vai fazer nesses dias e já guarda tudo para aquele dia decisivo, que vai ser aquele dia que você vai aguentar sofrer, como você aguentou aquela história na pista, que você teve acidente e tal, que você não marcou muitos vizinhos, mas daí você compensou na garra e na força de vontade. Então, é bem legal. Verdade. Thaís, Verdade. eu queria que você contasse um pouco da Complex, como que foi a tua história, para você esse ano que você foi técnica de uma equipe amadora de ciclismo, né? A Complex é uma equipe amadora, tem cerca de 20, 30 atletas. E como que foi para você treinar eles, planejar? O que que você achou vendo você é atleta da Memorial? Mas como que foi estar do outro lado, ser a técnica de uma equipe? É muito legal, porque a gente conhece muito o ciclismo e eu acho que eu pude fazer diferença nos detalhes. Antes de uma competição, a gente conversava, eu passava as dicas analisava e passava as dicas que eu achava importante que era para aquela prova. Aqui vai ser o momento ideal para você fazer um sprint, para vocês atacarem, ou no Campeonato Brasileiro, fiquem atentos a esse ponto. Então, isso é muito legal,
porque eu sempre senti estar lá, mas passar por uma pessoa estar lá não é tão fácil. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido. A gente teve uma evolução muito grande com a equipe. Todos os atletas que treinaram evoluíram muito, então isso eu achei que foi fundamental, assim. Essa vivência. Você falou bastante. Essa vivência. Isso. E o que mais em relação ao treinamento? Porque eu queria até falar para você, perguntar, que antes a gente fazia um treino de base bem comprido, né? Eu lembro que eles faziam, até queria comentar disso, e daí se incorporou algumas outras coisas, trabalho de força, trabalho até um pouco de estímulo anaeróbico. Daí, qual que foi a percepção deles, vendo que tinha que mesclar todas essas coisas no período de base também? Como que você viu isso? Eles chegaram mais preparados, né? Antes eles vinham, terminava a base e estavam muito lentos. Então, hoje eles conseguiram melhorar, por quê? Porque eles já saíram da base melhor. Então, aí é muito mais fácil você melhorar quando você já está melhor e você vai evoluir mais do que, eu fiz minha base, agora que eu vou começar a pensar em fazer força, agora que eu vou pensar mais na questão do específico. Agora, se eles já estão pré-preparados numa base, com certeza, na hora de chegar e ter que acelerar de verdade, o coração já está sentindo. O coração já sabe aonde que... Eles estão perguntando quando você vai visitar eles no Mato Grosso lá. Era pra eu ter ido já, né? Mas eu quero muito ir pra lá. Esse ano a gente não sabe o que vai dar, mas com certeza, assim que pudermos estar lá, a gente precisa fazer alguns treinos juntos aí pra sofrer. Eu sofrer na roda deles e eles na minha, né? Acho que as duas coisas. Eu já estive lá, sei que também não é fácil. Hein, Thaís? Olha que legal. Treinamento que você falou é uma das características bem modernas de treinamento que faz bastante diferença para quem está ouvindo a live aí, planejar o treinamento de base. Às vezes não é só ficar rodando, que você fica, né? Esse conceito da atualidade, que você já começar a fase competitiva já mais preparado, é bem importante. E foi até uma das coisas que eu queria perguntar para que é uma coisa genérica, local, né, que você fez com uma equipe, mas ela é genérica que abrange o treinamento como um todo. Então, tá de parabéns aí pela eficiência no trabalho que deu resultado, e também queria que todo mundo ouvisse isso aí, que foi bem importante. Agora, eu queria falar mais uma vez da tua resiliência, que é uma característica impossível de não ser notada. Chegou você para treinar com o Alex Arceno uma vez, quando você estava começando no ciclismo, aí você falou para ele assim, eu quero ser uma ciclista profissional. Daí ele olhou para você, né, achou que estava acima do peso, vou testar essa menina. Como que foi esse teste, Thaís? O que ele mandou você fazer e você conseguiu fazer ou não conseguiu? Então, eu acho que isso é uma coisa também bem importante, que até eu cobro dos alunos ali, quando eu vejo que alguém a gente precisa ser bem realista com nossos alunos, sabe? E falar o que eles precisam. Então, por mais que às vezes, é difícil falar, eu sempre tenho a liberdade de poder falar tudo o que eu penso para os meus alunos, entendo eles da forma que acharem mais necessário. Então, isso é uma questão que eu acho... E o Alex achou que eu não tinha capacidade de se tornar um atleta profissional, por isso ele me deu um desafio, né? Adoro essa história. Eu falei, é porque eu vi que eu tinha o campeonato nacional, o brasileiro, ia ser aqui em Joinville. Então eu falei, é perto da minha casa, dá pra eu ir, então eu vou querer competir essa prova. Eu só tinha competido umas provas regionais, não tinha noção o que era um campeonato nacional, o que era uma prova de elite. Eu falei, eu quero competir o campeonato nacional. Eu falei pra ele 6 meses antes, mais ou menos. Aí ele, tá, tudo bem, você quer competir? Então eu tenho um desafio pra você. Você vai fazer 200 quilômetros, a volta da Lapa. Deu a volta da Lapa, nem sabia o que era isso, né? Mas tudo bem, vou fazer a volta da Lapa. Aí peguei com o Gregory, que a gente sempre treina juntos. Ele também tinha esse treino, tava na planilha dos dois, volta da Lapa. A gente pegou, baixou o mapa no celular, colocou o celular no bolso, falei, beleza, 200 quilômetros, vamos fazer a volta da Lapa. 200 quilômetros, primeiro treino. Coloquei umas comidas no bolso, mal sabia aonde que era isso daí, se era perigoso, se não era.
Peguei a bicicleta lá, nós dois, bem loucos, saímos lá. Ficamos lá, sei lá, 10 horas na estrada. Mas a gente fez o treino, terminou o treino, e aí ele teria certeza que eu realmente queria aquilo. Porque se você coloca um desafio para uma pessoa e ela desiste na primeira etapa, no primeiro desafio que você coloca, a pessoa já desiste, nem vale a pena treinar essa pessoa para um campeonato nacional, né? Porque... Então eu acho que foi. E esse foi o campeonato. E daí eu cheguei lá preparada, eu realmente estava forte, e foi aquela prova em Joinville que eu fiz terceiro lugar. Meu primeiro campeonato nacional. A gente já se conhecia, né? Você sabia que ia para lá. E daí você perguntou para mim, qual que é o teu objetivo? Daí eu falei, queria fazer um pódio nessa prova. Mas eu sei que é difícil, mas eu vou estar lá e eu vou arriscar, né? Não tenho nada a perder. E eu fui lá um dia antes da prova. Eu fiz primeiro a contrarrelógio e eu não fui como eu queria, mas aí eu te mandei uma mensagem, não, fica tranquilo, amanhã será um dia brilhante. E realmente foi. Eu cheguei lá e eu não tinha nada a perder, ninguém me conhecia. Acabei saindo de uma fuga com mais três equipes principais aqui do Brasil e consegui o terceiro lugar no meu primeiro campeonato nacional. Então, eu acho que foi meu ponto-chave ali para saber o que eu queria de ciclismo. E vamos responder a pergunta do Bruno aqui. A maior dificuldade no ciclismo profissional brasileiro, se comparado a atletas de fora, ter outras atividades para ter uma renda financeira melhor. Você acha que isso é verdade ou não? Eu vou falar que o Brasil, ele ajuda, sim, tem os atletas do Exército que ganham bem para estar como atletas, que vivem disso. A minha equipe, eu corro pela Memorial desde 2017 e até hoje, nunca atrasou um salário meu. Agradeço muito o Paulo e o Cláudio que correm atrás disso todo dia, sabe? Então, assim, eu acho que, claro que as maiores diferenças não estão aí. Então, a questão de patrocinadores, que o esporte é mais bem visto lá fora do que aqui. Então, tem muitos fatores que influenciam, claro. Mas assim como toda a economia do Brasil é afetada por diversos fatores. Não só dentro do esporte, sabe? E basta do atleta querer e correr atrás que ele consegue, sim, ser um bom atleta aqui no Brasil. E a gente hoje vê o Avancini, que foi campeão mundial e é um atleta aqui do Brasil. Então, por que não, né? Por que não? Essa pergunta que eu sempre faço. Às vezes a pessoa chega com um objetivo bem audacioso. É lógico, o que você falou faz bem certeiro. Às vezes, né, você tem que ser algo condizente com o que a pessoa está preparada a sofrer. Mas eu sempre pergunto, mas por que não, né? Porque eu que não posso dizer não para ela. Se ela tiver essa atitude certa, tiver aquilo na cabeça e for dedicada, né? A gente vai longe. Pode ser campeão. Você é um atleta brasileiro? Pode ser campeão. Você é um atleta brasileiro e ganhou 2 mesmo, não foi? Aliás, eu queria perguntar de você tocou nesse assunto, já que a gente não está programando, tinha umas perguntas aqui, mas a gente está falando conforme a gente quer. Por que você acha que eu ganhei 2 títulos de Ironman? Você que me conhece há bastante tempo. Qual que é uma característica minha que me fez chegar lá? Nossa, tem a cabeça muito forte. Você jamais pensaria em desistir. Isso eu sei. Para você desistir uma competição, muitos fatores externos e internos já aconteceu com você e você terminou ali pelos seus filhos, independente do tempo, mas você não desiste. Então isso é uma coisa que eu admiro bastante, sabe? Por tudo que pode estar acontecendo, o mundo pode estar caindo, mas você está ali, dentro da sua prova e você vai fazer o melhor para terminar ela. Então, isso eu acho que é uma característica muito grande sua, que independente do que estiver acontecendo, você vai estar ali fazendo força. Você não sabe se vai aguentar fazer mais 10 quilômetros ou mais 180. Você sai que nem um louco. Você tem que viver um quilômetro de cada vez, né, Thaís? Você vai até onde está, fora, viver no presente. E tendo essa resiliência, não é só num dia só, né? É num ano, numa prova, 10 provas. Eu não tenho problema nenhum de perder, né? Não tenho problema nenhum de perder. A gente já comentou 1 milhão de vezes. Pra gente conseguir alguma coisa, tem que perder quantas vezes? Sei lá, montes, inúmeras.
mas chega um dia que é o dia que você vai ser lembrado para sempre. Que daí é o dia que você, É, apesar de saber todos os lados da moeda, de vencer, perder, errar, acertar, aí o dia que dá tudo certo, o dia que você vai lembrar para sempre. E esse eu acho que é um dos motivos dele. é, Legal, gostei. a gente saía treinar juntos algumas vezes e eu nunca me esqueço que um dia eu saí, olhei no teu bolso, assim, e tava de um lado uma corrente, do outro lado uma marmita, mas tava lá fazendo força. Eu falei, Esse sou eu, né? É verdade. eu falei, cara, não, agora tem uma Não outra precisava história um falar, pouco mais engraçada. não precisava contar essa história. Agora já contou. Não, tem uma história pior ainda. Não, não, Teve um dia, eu jurava, eu jurava que era. Eu falei, nossa, olha aquele trabalhador ali na frente. Tava eu e o Gregory voltando de um treino, um cara, uma bike de ferro. Eu falei, mas o cara tá até de uniforme, Gregory, de tênis. Mas ele, não, é um trabalhador. Eu falei, mas parece o Guilherme. Não acredito que você contou essa história, mas tá bom. A bike tava na revisão, né? A bike tava na revisão, galera. E não tinha bike aqui. Eu falei, não, vou fazer 140 com essa bike mesmo. Eu tenho, ó, uma bike chama KHS, de 1990. E ela tem pedaleira. E fui, né, pra estrada. Encontrei a Thaís lá e ela me conta. E ainda ele tava perdido. Foi te levar até o local lá. Tava perdido em Piais. Thaís, legal. Vou mudar de assunto, tá? Qual que é a Tudo bem. importância da amizade? Qual que é a importância da amizade, de parceiro de treino? O quanto que te faz melhorar isso? Primeiro você precisa ter do teu lado pessoas que te inspiram e pessoas mais fortes. Porque eu acho que isso é fundamental para você ser um bom atleta, sabe? Não adianta você sair treinar com uma pessoa que vai ficar falando do teu lado, ai, mas hoje tá nublado, mas hoje vai chover, mas hoje. Não! Subiu em cima da bicicleta, começou a treinar, você tem que ter alguém ali para dar tudo do teu lado. Faça o que acontecer. E você poder, cada vez que você conversa com uma pessoa que te inspira, com certeza uma luz interna dentro de você vai brilhar mais forte. Então, eu acho que ter parceiros de treino que te inspiram é a grande diferença. Legal. E o que você faz para inspirar seus parceiros de treino? Porque eu já treinei com Faço você. bastante força neles. Bastante. Entendi. A Fer que eu diga, né? Último treino a gente chegou mal que não conseguia nem comer mais. Tá. Então, o que eu queria falar para você? A importância da amizade. E quando você chega... uma coisa que uma característica tua você já falou. Às vezes tem um dia pesado no trabalho, teve muita coisa para fazer, acordou 4 da manhã, trabalhou o dia todo. Aí você, antes de você entrar em contato com teus familiares, você falou que quer limpar a tua energia para você entrar bem, para chegar com eles e falar com o mesmo amor que você teve durante o dia todo na profissão, você desgastou um pouquinho. O que você faz para limpar e como que isso te ajuda? Acho que Claro, isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, assim, até com a ajuda da Thalita, a psicóloga, porque eu acho que a gente sempre precisa estar se conhecendo mais, sabe? Então, às vezes eu percebia que chegava muito estressada em casa, nervosa, agitada, porque não é fácil acordar 5 da manhã e ficar ali a 1000 até as 8 da noite. Então, para não chegar em casa com essa energia sobrecarregada, muitas vezes eu entro dentro do meu carro, no estacionamento da academia, onde eu estou na minha última aula, e faço algumas meditações, sendo ela guiada ou uma meditação minha mesmo. Paro, reflito como foi meu dia, penso nas coisas boas e limpo as coisas ruins para poder ligar o carro, colocar uma música que eu goste e vir até em casa. Então, isso é uma coisa que eu faço e gosto bastante, assim, para chegar em casa um pouco mais leve e não descontar as coisas ruins do meu dia no meu pai, na minha mãe, no Gregory. Então, eu chegar ali, eu vou chegar um pouco melhor e poder escutar eles também. A gente gosta de conversar bastante aqui em casa, então, sabe? Falar o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, eu gosto bastante. Entendi. Eu tenho certeza que faz bastante diferença para eles também, você chegar sempre de bom humor. Que lição, hein? Isso daí que você falou no final vale a live toda. Além de todas as outras dicas que a gente deu, essa lição é super bacana. Thaís, acho que a gente tem mais 5 minutinhos, tá?
Então, o que eu queria perguntar? Queria falar para o pessoal da Complex que a gente vai fazer o possível para levar a Thaís lá, né? O mais rápido possível. Teve essa história da pandemia. Por sinal, eu achei super legal de não citar nesse assunto, porque a gente, às vezes, fica meio congestionado, né? E como a gente tem que resolver o que está no nosso alcance. No nosso alcance, o que é? Fazer o seu melhor todo dia, tá sempre limpo, igual você falou, de bom humor, vivendo o presente. Acho que isso é bem legal, acho que é bem pertinente. Você quer acrescentar alguma coisa, Thaís? Quer me perguntar alguma coisa também? Tem uns 3 minutinhos, 4 minutinhos. Eu acho que tudo que vocês tiverem de dúvidas, pode sempre perguntando pra gente. Eu e o Gui gostamos de falar bastante e responder as dúvidas de todo mundo. A gente acha que quanto mais a gente vai falar, mais a gente vai explicar, mais a gente também recebe de conhecimento. Então, estamos abertos aí para vocês. Queria saber mais sobre isso, sobre aquilo. Manda uma mensagem ali, tanto no meu Instagram, no Instagram do Gui, que a gente vai ter maior prazer em poder explicar para vocês e falar um pouco mais do que a gente gosta, né? Eu acho que o amor que está dentro do esporte, comigo, com você, e a gente quer que esse amor irradie para as pessoas para poder continuar cada vez mais colocando gente para o esporte. Então, muito feliz em conhecer vocês e poder estar na equipe, poder fazer uma live. Eu acho que sou muito grata por ter... Você é uma pessoa que me inspira e sou muito grata em ter como amigo. Eu acho que é muito legal. Legal, Thaís. Eu tenho certeza que depois dessa o pessoal gostou mais ainda de você. Eu tô vendo aqui os comentários, cheio de coraçãozinho e tal. Que bom. A gente também te adora bastante. A gente aqui em casa te admira muito. Que legal poder conversar, igual eu falei. Vai encerrar já a live. Então, eu queria agradecer a você mais uma vez. Agradecer quem participou. Quem não participou, a gente vai deixar a live. Acho que a gente tem no YouTube, né? Que a gente teve que resolver os probleminhas técnicos. Que a gente também está tentando nisso, né? E quem participou aqui na live, perguntando, achei bem legal também. Estou super satisfeito de estar fazendo mais vezes esse trabalho. E convidando pessoas bastante especiais aí que significam muito para mim e para a equipe também como um todo. Tá bom? Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Isso aí. Como a Thaís disse, quem quiser perguntar, quem tiver dúvida, pode falar com a gente. Os atletas, na verdade, que perguntam pra gente, a gente, na verdade, ensina e aprende de novo, né? A gente vai sempre trocando experiência, crescendo, construindo. O treinador e atleta, a única coisa que não pode ter é a resistência entre um e outro, né? Sentiu alguma coisa, falou. Perguntou. Quanto mais tiver essa facilidade de comunicação, as coisas vão mais longe. Então, que bom que você está aberta, deixou bem claro, eu também estou. Então, vocês sintam a vontade para perguntar para a gente. Valeu, Thaís, um grande beijo. Viu? Não precisava ficar nervosa, foi ótimo. É só isso. Que ótimo, maravilha. Assim é melhor ainda, né? Não precisa nem de roteiro, uma hora passa voando. Beijão, então. Vou fechar aqui. Beijo, galera. Muito obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.